Graça e paz, irmãos. Vamos lá ler em João 14, vamos meditar. Vamos ver um pouco o que é que Deus tem para nos dizer hoje. Amém? Posso? Tá. Então, sejam bem-vindos ao meu canal Valquíria França. Hoje eu tenho uma palavra maravilhosa para você, uma palavra direto do trono de Deus. Então, pega aí a tua Bíblia, vamos meditar na palavra do Senhor juntas. Vamos mergulhar nesse mundo tão perfeito, que é o mundo que Deus nos deixou aqui nessa palavra, amém? E diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Vamos parar um pouquinho aqui, para a gente meditar um pouquinho. O que eu achei muito interessante nessa palavra que ele me deu ontem de noite. E eu fiquei meditando, por que, Senhor? Porque andamos com coração perturbados. Andamos com corações aflitos. Andamos com corações cheios de... buscando coisas que não nos edificam. Andamos cheios com corações temendo o que vem, temendo o que está acontecendo, temendo em não conseguir, eu não posso, temendo dentro de buscando um corpo perfeito, buscando uma mente elaborada pelo mundo. Vemos jovens se destruindo, vendo jovens se matando ou matando outras pessoas. Então o mundo está em guerra, o mundo está clamando cada um de sua própria maneira, cada um buscando o seu próprio Deus, porque ninguém para meditar na bússola que ele deixou. Então, quando ele diz esse versículo, ele quis nos mostrar que ele já esteve aqui, ele já conhece esse lugar. Ele já conhece todas as aflições que esse lugar que nós hoje habitamos tem. Mas Ele nos deixou um caminho para trilhar, e nós trilhando esse caminho é menos perturbador. Por quê? Porque Ele já trilhou. Quando nós trilhamos o caminho que Ele nos deixou aqui na Bíblia Sagrada, fica mais fácil. Porque lá na frente, mais um pouquinho, ele vai dizer, eu não vou lhe deixar só. Eu não vou lhe deixar órfão. Então, ele nos assegurou, se meditamos nessa palavra dia e de noite, essa guerra não chega à nossa tenda. Então, o que eu quero dizer a você, dentro desse versículo aqui, tem 3 tipos de pessoas. 3 tipos de ser humano buscando Deus. Porque... não podemos pensar assim, eles não buscam, Deus busca. Só que busca cada pessoa da sua própria maneira. Eu busco até aqui, mas aqui não, aqui eu vou sozinho. Eu busco até aqui, mas no meu profissional não. No meu profissional eu busco sozinho. Não é isso? A gente vê artista que eles buscam Deus em tudo, mas na parte que ele trabalha não precisa de Deus. E muitas das vezes nós fazemos isso sem perceber. Então aqui Deus falando comigo e me mostrou 3 tipos de pessoas. Eu vou ler para vocês. Tá? Aqui existem os 3 tipos de pessoa. Aquela que espera um fenômeno acontecer para servir Jesus. Não. Para eu seguir Jesus, ele tem que mudar minha vida no extremo. Porque ele se pega naquela passagem, ele abriu o mar vermelho, ele parou o sol. Então, para ele servir Jesus, Deus tem que se manifestar como um fenômeno. E esse vai sofrer um bocado. Porque para que Deus se manifeste como um fenômeno, ele também tem que ser muito santo.
né? Ele também tem que se doar muito, porque ele parou o sol para Josué. Quem já parou para estudar a vida de Josué? Geralmente quem busca parar o sol não estuda o caminho, a trajetória que aquele que mereceu isso passou, né? Das renúncias que ele fez, dos não que ele recebeu, das noites em oração, dos dias clamando, do choro. Muitas vezes está querendo aquilo e Deus fala, não, porque isso eu não quero para você, e aceitar sem reclamar. Porque servir ao Senhor tem uma coisa, é renúncia a si próprio. A partir do momento que você levanta a mão, Jesus, a minha vida é sua, não me pertence mais. As minhas vontades estão longe, porque é Deus quem vai guiar os meus passos. Tem um segundo tipo de pessoa, aquela que aceitou Jesus por amor. Aquela que aceitou Jesus por amor, ela não exige nada. É igual aquela mulher pecadora. O pecado dela era tão grande, era tão terrível, que só em ele deixar ela lavar os pés, estava maravilhoso. E essa é a pessoa que mais enxerga Deus, é a mais que vive milagres, porque tudo para ela percebe. Um copo d'água para ela já é um milagre. O ela acordar já é um milagre. Se eu estou doente, mas eu tenho dinheiro para comprar o remédio, já é um milagre. Então, essa pessoa, ela convive feliz e sem muitos problemas. Geralmente, essa pessoa não sabe nem o que é uma depressão. Não acha ela. Ela pode rodear ela o tempo todo, mas não encontra ela. Por quê? Porque ela é feliz. Ela é autoconfiante do que ela recebeu. Eu recebi Jesus, o Todo-Poderoso, Ele me escolheu. E acabou. O que Ele fizer por mim, tá bom. Aí tem a terceira pessoa. A terceira pessoa é aquela que trabalha e pelo reino. Ao mesmo tempo, ela se coloca diante do Senhor ao ponto de esquecer que ela mesma existe. É aquela que bota a mão no arado e não olha para trás. Essa tem um pouco a sofrer porque ela entendeu o Evangelho. Ela entendeu isso aqui. Porque a gente consegue a nossa salvação, é a força. Tem muitos que pregam que diz, uma vez salvo, sempre salvo. Isso não existe. A nossa salvação a gente busca diariamente. A nossa santidade, nós buscamos ela a cada dia. Tem uma palavra na Bíblia que diz, quem for limpo e quem for santo, se santifique mais. E quem for sujo, se suje mais. Então, é eu, é você. Temos que ter responsabilidade com o que nós fazemos com o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Aí aqui mais na frente ele vai dizer assim, olha como é interessante. Ele está falando com os discípulos, que conviveu com ele, que ouvia, que comia ali com ele. Depois que ele diz isso, aí disse assim, Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E muitas das vezes andamos assim, perdidos, guiados pela nossa imaginação, sem prestar atenção no que verdadeiramente interessa. Muitas das vezes vamos para a igreja, sim, mas não estamos lá. Nosso pensamento está na dívida, nosso pensamento está naquilo que não deu certo. Como é que eu vou comer amanhã? Como é que eu vou me vestir? E o menino que ficou doente, mas prestar atenção no que Deus está te guiando a fazer, não presta. Aí vai para casa pior do que quando veio. Ah, mas a palavra não falou comigo não, hoje o culto não foi bom. Quando a gente presta atenção no que o Espírito Santo nos revela, a gente em casa, Ele dá todas as instruções. Dormindo, Ele te acorda. Eu digo isso por propriedade. Eu costumo dizer que eu não prego o que eu escuto, porque eu não sei como provar.
eu prego aquilo que eu vivo. Se eu disser para você que essa palavra muda a sua vida, ela muda a sua vida. E não ela muda de qualquer jeito, não. Ela tira você do chão e te levanta erguida. E com autoridade te dizer, essa palavra, ela muda a vida de qualquer ser humano que quer se dedicar a ela. Aí, mais na frente aqui, em João, diz o seguinte, vai ficando mais interessante. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecereis, a mim também conhecereis ao meu Pai. E já desde de agora o conheceis e o tenho visto. E disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e que nos basta. E disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? É o que eu acabei de dizer. Acabei de falar. Muitas das vezes o Senhor se manifesta entre nós de maneiras tremendas. Né? Você, às vezes, veio de uma situação tão ruim, aí Deus te limpou, né? Porque Ele faz assim. Ele te limpou, Ele te ergueu, te trouxe, e você está lá reclamando. Porque um simples detalhe humano não fluiu. Uma vez uma senhora me perguntou assim, menina, servir a Jesus é muito ruim, porque a minha vida era até organizada, depois que você tem Jesus tudo ficou bagunçado? Falei, irmã, simplesmente Ele está limpando, tirando o que não presta da sua vida. E é assim Jesus faz, é uma faxina mesmo, porque costumamos aguardar o que não presta. Pensamentos ruins, maus costumes, coisas, hábitos horríveis, linguajares que te levam para o inferno. Muitas das vezes você está com um monte de amigos e fala coisas sem noção só para agradar o outro. Então, devemos prestar atenção, porque nós somos templo do Espírito Santo, temos uma responsabilidade com isso. E se todo mundo pensasse assim, muita coisa seria diferente. Nosso caminhar seria diferente. Uma pessoa uma vez me perguntou assim, eu acho que esse é o meu maior testemunho, porque quando você agrada os outros de fora, é mais fácil, você não me conhece, né? Não me conhece, mora longe, eu cheguei toda arrumada, falando bonitinho, né? Então isso é fácil, mas você chamar a atenção do seu vizinho é complicado, né? E eu uma vez, eu estava passando por uma necessidade, tem uns 4 anos atrás, e eu passando por uma necessidade, eu lendo a palavra, principalmente o Salmo 23, que o irmão Sérgio ontem pregou, e eu perguntava assim, por que essa palavra não se cumpre? Todos perguntam, viu, irmão Sérgio? Por que essa palavra não se cumpre? Aonde eu estou errando? Isso é uma palavra linda, sabia? É você se examinar aonde eu estou errando. Mas muitos dizem assim, por que o Senhor não me abençoa? Por que o Senhor não me vê? Não, é aonde eu estou errando. Porque se eu estiver andando dentro da vontade do Senhor, a minha vida funciona. Você pode estar desempregado, você pode estar sozinho dentro de uma casa, você pode morar de aluguel, você pode estar no mais profundo mar, como estava Jonas, dentro da boca de um peixe, mas funciona. Quando ele viu que ele estava errado, funcionou a oração dele. Não adianta, é nós que temos que ter uma posição de servo. Ah, isso é fácil? Não, muitas das vezes não, porque até organizar a nossa vida leva-se um tempo. Então, uma vez eu saí com meus filhos, que eu só saio com eles, e uma pessoa que não crente me parou e perguntou assim, está passeando? E eu falei, vou ali dar uma voltinha com as crianças. A mulher, eu fico só olhando para você. E eu fico conversando com meu marido, eu acho que ela não tem problema, não. Ó. Porque ela vai para a igreja com essas crianças arrumadas. Eu não vejo ela brigando, eu só vejo ela louvando.
será que ela não tem problema, não? E eu falei, eu não tenho não, minha filha, porque os meus problemas é de Deus. Eu lanço tudo na cruz. Aí ela, minha filha, pois eu acho tão bonito. Pois eu quero lhe pedir uma coisa. Eu digo, pode pedir. Eu quero que a senhora ore aqui em casa. Eu digo, oramos. E nós oramos. E eu estava faltando, viu, gente? Estava faltando o básico na minha casa nesse dia. E oramos, e eu não contei nada a ela. Ela contou uma situação, ela chorou. E eu vim embora com as crianças, era 15 para meio-dia. E daqui a pouco, uma pessoa bateu na porta. Irmão, eu vim lhe trazer uma coisa, mas não fique chateada, não. Eu digo o quê? Porque eu fiz uma galinha capoeira lá em casa e eu queria trazer para a senhora seu almoço, que a senhora ficou lá em casa. Gente, eu almocei feijão verde, galinha capoeira, feijão, arroz, refogado e ainda trouxe uma cesta básica. Precisou pedir? Não. Então, se eu estou trabalhando e Deus viu que eu estava trabalhando e eu precisava almoçar, Ele já mandou pronto. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu sirvo. Senhor, eu preciso de alguém que me instrua isso, porque eu não sei. Ele me instrui. Ele vai me levando no caminho certinho. Pronto, está aqui a pessoa. Aí você dá valor a essa pessoa? Temos que dar valor a detalhes que você acha que é banal, mas não é. Mas não é. Muitas das vezes você precisa de um abraço. Você tem tudo, mas não tem um abraço. E quantas pessoas não se suicidam por causa de um abraço que não chegou? Quantas pessoas deixam de procurar Jesus por causa de a paz do Senhor que não chegou? Tem tanta gente que deixa de ir para a igreja. Tanta gente que deixa de caminhar por causa de um simples, oi, a paz do Senhor, como que você está? Eu estava numa oração, há uns 2 dias atrás, e uma irmã precisava conversar. Mas a irmã queria dirigir o ciclo de oração. E a bichinha precisava conversar. E no meio depois da palavra, ela disse, eu posso falar? Eu digo, minha filha, fale em nome de Jesus. Pode falar. E ela falou tudo que estava doendo no coração dela. Quando ela falou, nós oramos e ela disse, eu só precisava disso. Então, muitas das vezes, é o pouco que demonstra o quanto Deus é grande. Às vezes, é só um louvor, não precisa mais nem da palavra, o louvor bastou. Porque depende de como nós estamos. Eu li uma palavra ontem e eu fiquei tão impactada porque entrou na minha mente isso. Eu quero ler para vocês. Diz assim, ó. Olha, quando você não tem intimidade com essa palavra, você não tem autocontrole qualquer. Qualquer um entra em teu coração e faz uma festa. A festa que quer. Se você não tem domínio próprio, qualquer um entra na sua mente e lança a semente que quiser. E você é uma cidade sem muros, quando não tem autocontrole. Você é uma cidade devastada, perdida, quando você não sabe o que realmente você quer. Quando não se consegue domínio próprio, você é uma cidade morta. Autocontrole, alta confiança, é tudo para o servo do Senhor. Porque Satanás não vai entrar na tua mente. Quando vem na tua mente, você não é isso, eu sou sim que meu pai disse que eu sou. Mas você fez isso de errado, mas meu pai já perdoou, lançou no mar do esquecimento. Esse é o Deus que eu e você servimos. Um Deus que te escolheu, porque não foi nós que escolhemos estar aqui, não. Foi Ele que nos escolheu, a cada um de nós, e disse, eu vou, mas eu volto. E é essa a promessa que devemos esperar, é a volta de Jesus. E Ele ainda diz assim, que é a parte mais linda que eu acho daqui. Não me escolheres a vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vós nomeei, para que vendes e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando eu
em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então não foi nós que escolhemos a Ele, foi Ele que nos chamou, nos escolheu, nos capacitou para fazer isso, para darmos fruto. Se Jesus voltar hoje e pedir para mostrar os seus frutos, vocês têm? Já pararam para pensar nisso? Aí Jesus chega hoje e diz, mostra as tuas mãos. O que eu dei, vocês deram frutos? Ou vocês enterraram? Ou não tinha tempo? Ou eu estava preocupado com o meu eu? Ai, aquilo não deu certo, fiquei chorando, fiquei triste, não fui. Ah, lá só vai ter 3 pessoas, eu vou lá fazer o quê? Então, vamos nos preocupar com aquilo que Deus nos entregou. Eu quero dar frutos. Uma vez eu fui no culto, acho que deve ter um mês, e a pregação foi essa. Quais os seus frutos? Você tem dado frutos? E eu fui para casa preocupada. Eu acordei de madrugada e fui orar, Senhor, eu estou dando frutos. Meus frutos são bons. O que eu estou fazendo no seu reino? O que eu estou fazendo com aquilo que o Senhor me entregou? Porque eu agradeço todo dia a Deus pelo dom que Ele me deu. Eu agradeço todo dia a Deus, Senhor, muito obrigado. Eu nem sei fazer, mas quando o Senhor diz vai, dá certo. Eu já estive em situações que eu já pensei que Deus não estava comigo. E em meio às minhas lágrimas, em meio à minha dor, Ele disse, eu estou aqui, eu estou te capacitando. Eu estou te dando discernimento. Eu estou te dando sabedoria. Eu estou te mostrando como que é cada um dos meus filhos. Porque muitas das vezes, nós pensamos que ser filho de Deus é só os bons. Todos nós somos criaturas do Senhor. Com uma diferença. Um decidiu servir e o outro decidiu não servir. Eu tenho 5 filhos. 5 bênçãos que Deus me deu. Mas todos 5 são diferentes. Um é como eu. Todos eles parecem muito comigo, mas o mais velho parece mais. Ele é muito determinado. Ele é muito dono dele mesmo. Depois que ele decidiu, está decidido, só Deus tira. Aí tem um outro que não, é mais leve. Tem um outro que gosta muito de viver a vida dele, foi isso que ele escolheu. Eu digo, mas você conhece a verdade. A palavra do Senhor diz, ensina a criança o caminho que se deve andar. Mas se ele se desviar, uma hora ele volta. Então está tudo dentro dos planos do Senhor. Nada fugiu do controle dele. Pode até ter fugido do meu, mas do dele não. E tenho minhas 2 bênçãos ali. Tenho um casado, tenho um casal de neto, que é a coisa mais linda do mundo. E tenho minhas 2 bênçãos ali, que eu olho para mim, é meus maiores frutos. Estou obedecendo. Então, muitas das vezes, nós tomamos decisões achando que Deus está ali. Não. São nossas vontades. Nossas vontades. E isso é muito perigoso. Muito perigoso. Aqui também ele fala o seguinte. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, e fizerdes o que eu vos mando. Já vos chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quando ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. É outra parte também muito bonita. Por quê? Porque depois que você é chamado, aceita Jesus, tem uma intimidade com essa palavra, que é o meu propósito no meu canal, é fazer você ter uma intimidade com a palavra do Senhor, não com o que você escuta, mas com essa palavra. Então, depois que você aceita Jesus, depois que você mergulha na intimidade que você tem com Deus, você deixa de ser servo. Você vai ser chamado amigo.
E, geralmente, o que um amigo faz, o outro sabe. Depois de uma caminhada como amigo, você passa a ser filho. Então, com o Senhor, uma vez ele me explicou o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque nós começamos no caminho, aí conhecemos a verdade. A verdade é libertador, né? Quando você conhece a verdade, você se liberta disso tudo que eu falei. Mesmo que estiver estourando a maior guerra do mundo, você está ali centrada. Porque você sabe a sua meta. Não tem isso. Então, depois que você conhece a verdade, esse mundo não te assusta mais. Você sabe para onde correr. Você sabe o seu refúgio. Você está debaixo da sombra do Onipotente. Aí, depois que você conhece a verdade, aí você está livre. Você está com a vida. Você recebe aquilo que você tanto buscou. Vida, paz, alegria. Nesse tempo que você conhece a vida, não existe casamento ruim que te apavore. Não existe. Não existe filho ruim. Sabe por quê? Porque ele já viu a sua caminhada, ele está te seguindo. Não existe mais, eu não pude, Jesus, não existe mais. Porque tudo que vir até você vai entender. Isso é mais um propósito de Deus, para que eu aprenda em alguma coisa. Então, vamos prestar atenção. Isso se levantou, não é mais coisa do diabo. Se ele se levantou, ele vai cair. O problema dele, não tem nada a ver com isso, é com Deus. É Deus que vai resolver, não sou eu. Então, eu vou só prestar atenção para eu sair daquela situação capacitada. Aqui eu aprendi, aqui eu não caio mais. A vida com Jesus é isso. A intimidade com o Senhor te transforma nessa pessoa. Mas eu não entendo como que uma pessoa consegue estar dentro da palavra e me dizer: eu não mudei. Então, verdadeiramente, ela não estava na palavra. Ela estava dentro de um templo, ela estava acompanhada de crentes, mas de convertidos na palavra, alicerçada ali, com intimidade com Deus. Me perdoe, mas não estava. Não estava. Pode falar bonito, pode cantar bonito, pode ser uma benção, pode usar a saia lá embaixo, pode andar de terno. Não tem intimidade com o Senhor? Me perdoe. Você não está fazendo nada. Porque está escrito aqui: eu vou preparar lugar para vir buscar vocês. Mas vocês têm que fazer o quê? Dar frutos. Vocês têm que conhecer a mim, porque quem conheceu a mim conhece ao Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai vai lhe conceder. Então, a minha fé é pouca, peça ao Pai, aumente minha fé, Senhor. Minha sabedoria é pouca, aumente minha fé, Senhor. Meu Deus, eu não consigo enxergar esse caminho que o Senhor disse que está aqui na sua palavra. Ele vai fazer você enxergar. Porque Deus, ele tem compromisso com a palavra dele. Muitas das vezes vamos orar, oramos de qualquer maneira, Pai nosso, fui dormir. Muitas vezes dá vontade de fazer isso também, viu, irmão? Tem dia que eu chego cansada, mas aí eu tenho um protetor ali, o pequenininho. Ele faz, bota o Salmo 91 aí, mas vai o Salmo 91. Bota o Salmo. É Pai Nosso. É o pequeno. Aí é assim, ele ora o Pai Nosso, porque ele não sabe, ele gosta de ouvir o 91. Aquele lê o 91 e eu faço a oração bem rapidinha. Pronto, vamos dormir. Porque se você relaxar, não ora não. Não busca não. Se você passar um dia sem ler essa palavra aqui, no outro dia lê não. E ele falou bem claro: medita nessa palavra de dia e de noite. E a pessoa que ele disse isso, ele fez o sol parar para ele. Só que ele não estava lutando pelas brigas dele não, tá, gente? Josué não estava lutando pelo propósito que ele queria, não. Pelo dinheiro que ele queria ganhar, pela casa que ele queria comprar. Ele estava lutando por uma luta de Deus. Pelo propósito de Deus.
Quando você está lutando uma guerra que Deus te deu para fazer, você tem êxito. Você tem ajuda espiritual. Mas não aquela guerra que você levanta propositamente. Muitas das vezes levantamos guerra dentro de nós mesmos, porque queremos. Eu não posso comprar uma casa, então eu não sou abençoado. E você não é abençoado pagando aluguel? Entendeu? Eu não sou abençoado porque eu não arranjei um marido, e você não é abençoado sozinha? Tem coisa melhor do que ter ser só? Não é bom demais. Você entendeu? Ah, eu não sou abençoada, meu marido é ruim. Ué, então decida. Não é isso? Então eu costumo dizer que todo mundo é feliz quando vê, enxerga aquilo que quer. Se meus olhos são bons, eu vou ver coisa boa. Se o meu entendimento é bom, eu vou entender que aquilo que eu estou vivendo é bom. Pode não ser bom para o meu irmão, mas para mim é. E o que serve para ele não serve para mim, então o que ele acha da minha vida não me interessa. Mas as pessoas costumam viver o que o irmão pensa. Aí a gente sofre. Mas o irmão disse que eu não tenho isso, mas ele tem. Graças a Deus que ele tem. Eu não preciso disso, porque se eu precisasse, Deus tinha dado. Se o que eu precisar para caminhar com Deus, Ele vai fazer. É igual essas duas bênçãos. Eu não conhecia. Mas eu estava orando há muito tempo que Deus disse, eu quero levar o teu nome, eu quero levar a tua voz a lugares longe. Eu digo, mas menina, eu não posso nem ir ali. Uma que eu tenho dinheiro, outra que eu não sei andar muito. E ele diz, mas você vai. E Deus me abençoou com toda a ferramenta que eu precisava. E está indo. E está indo. Não está indo? Pronto. Está tão indo que eu estou aqui. Entendeu? Então, quando Deus quer te usar para um projeto, Ele vai usar. Porque essa palavra aqui, ela tem que se cumprir. Você tem que ir, você tem que levar o evangelho, você tem que dar fruto, você tem que falar que Ele está voltando, você tem que ganhar almas. Então, tudo que você precisar para que essa palavra faça-se fazer presente, viva a verdade, Ele vai fazer. Então, eu quero pedir hoje a vocês que abra sua mente. Paulo diz que a gente tem que renovar a nossa mente. Vamos renovar nossa mente no Evangelho. Vamos pedir a Deus sabedoria, mas a sabedoria de Deus. Nada me interessa desse mundo, eu lá quero saber o que eles estão fazendo, que guerra eles estão fazendo, que coisa que está descongelando, que ele achou. Problema deles. Eu sei que meu Jesus está voltando, Ele vai voltar antes de tudo isso acontecer e vai me levar. Essa é a minha preocupação. Ele vai levar a minha família. Eu vou salvar os meus filhos, eu vou salvar os meus netos, os meus vizinhos, os meus amigos, aqueles que eu não conheço. Essa é a minha preocupação. É dizer a vocês, conheça Jesus, busque a Ele, porque só Ele tem vida para você. Só Ele tem saúde para você. Só Ele tem aquilo que tanto almeja teu coração. Porque se Ele te der, vai vir bom, perfeito e agradável. E para finalizar, eu quero dizer uma coisa para vocês, que também está escrito aqui. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Está em João 17, capítulo 17. Então, santifica na verdade. E a verdade é essa palavra aqui. Não tem outra verdade. Então, medita nela de noite. Está triste? Medita. Está feliz? Medita. Se não quiser meditar, louva. Busca aquele louvor que engrandeça o nome do Senhor. E o Espírito Santo vai se manifestar em você. Vai se manifestar naquilo que está acontecendo. E Deus vai te direcionar ao centro da vontade dEle. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Muito obrigada por ficar comigo até o final do vídeo. Deixa aí o teu joinha, se inscreve, também compartilha e deixa os teus comentários. E até já. Muito obrigada, gente. Que Deus